A questão do eletrificador, quando começaram a aparecer os eletrificadores de alta potência vindos da Argentina, já apareceu também dois ou três pequenos industriais brasileiros que começaram a reproduzir aquilo ali aqui, né? E aí começamos a ter equipamento de alta potência de empresas bem pequenas, mas com alta eficiência. Conta um pouquinho dessa parte da história também. Olha, as empresas brasileiras custaram até o nível das argentinas, tá? Tinha duas marcas na Argentina, lá, a Picana, eu não me lembro mais outro, porque os primeiros eletrificadores do Brasil eram de uma marca que eu não me lembro como é que era, depois vieram umas da Alemanha, mas também não era o Panther da Alemanha, mas também não era grande coisa, tá? Os aparelhos de alto poder mesmo que vieram da Argentina. E isso foi uma coisa que impressionante. Mas finalmente o Pastoreio Voisin, por obra da Sadia, sai do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, com um clima completamente diferente, e vai pro Centro-Oeste. Aí fomos dar uma palestra para os produtores lá que entregavam carne lá para o frigorífico de Várzea Grande da Sadia, falando de divisão de pastagens e tudo mais. E a primeira coisa que os fazendeiros de lá duvidaram era o seguinte: quero ver vocês fazer uma cerca elétrica que contenha Nelore, que salta, que é um animal arisco e bravo, tudo mais. Então, as primeiras que nós fomos lá, auspiciado pela Sadia. Isso só para contextualizar quem está nos assistindo, a gente está falando do ano de 1991, 92 e 93, certo? Então já são algumas décadas atrás para vocês verem o tamanho do desafio que o professor Humberto e a equipe dele assumiram naquela época para popularizar o pastoreio voisin e a cerca elétrica indo no mesmo fluxo. Bom, aí a primeira coisa que nós chegamos à conclusão que com um fio só não se poderia conter o Nelore devido àqueles longos períodos de seca, tá? Então a cerca elétrica nossa para bovino britânico aqui de porte baixo e sem hábito de salto era 85 centímetros de altura e um fio só. Aí lá no Centro-Oeste nós fizemos com 1,20 m e 70 e os Nelores começaram a ficar contidos. Então nossa primeira experiência foi no período chuvoso, tá? E no período chuvoso fazia uma boa terra, tá? Ainda não havia bons para-raios, né? E o Nelore se mantinha bem, tá? Se mantinha bem dentro da cerca elétrica, mas quando começava a avançar a seca diminuía o choque e nós tivemos muito problema. E vocês que estão me assistindo sabem o que é juntar um lote de gado Nelore esparramado por uma grande extensão de área aí, né? Então vocês imaginam o que significa isso. Mas também, por outro lado, nós aprendemos também aos poucos a fazer a que se chama de escolarização, que também nós aprendemos com os argentinos. Os argentinos diziam assim: não, tem que fazer a escoelita, uma escola pequena de costume, para que os animais tivessem habituação à cerca elétrica, né? Então nós fazíamos cercas elétricas boas, né, que no período de chuvas funcionava muito bem, mas no inverno baixava a voltagem e os Nelore, que são os animais mais inteligentes que eu conheço, né, então eles eram capazes de romper a cerca, mas fomos melhorando sensivelmente o padrão de nossas cercas elétricas, né, e hoje nós passamos até 6 meses com seca e com eficiência de choque e o Nelore, tá? O Nelore eu costumo dizer que tem índice olímpico de salto, né?
ele tem uma capacidade muito grande. E depois que o lote, depois que um grupo de líderes se habitua a saltar, aí ele salta, e encosta o fio, derruba o fio e daí tem o efeito manada no Nelore é muito grande, né? Então os Nelores saíam todos da cerca elétrica. Mas começamos a conter o Nelore. Hoje, com 6 meses de seca, a gente consegue que os animais não desafiem a cerca elétrica e se mantenham nos seus potreiros. Em alguns casos aí agora, tem produtores que dobraram a carga animal a partir do pastoreio vazante, diz que botar o terceiro fio também não significa um grande investimento, e usam até 3 fios de cerca elétrica para manter essa eficiência. Vamos dar 2 passos para trás aqui para continuar conversando do desenvolvimento da cerca elétrica. Conversa um pouco, ou conta para nós um pouco, a respeito das questões da qualidade de material do isolador tensor, ou castanha, ou carambola, ou isolador esquineiro. Exatamente. Bom, os isoladores tensores foram desenvolvidos e eles passaram a surtir bom efeito, mas muitos secavam, né? Secavam e se esbrugavam assim, né? E depois inventaram com proteção ultravioleta e os isoladores passaram a se manter mais tempo, né? Passaram a se manter mais tempo. E isso foi muito importante. Então, os esquineiros bem firmes. E nós cometemos um erro impressionante. Fomos ao Mato Grosso fazendo cerca elétrica com arame 16, né? Arame 16, 62 metros por quilo. Aí uma pessoa diz, esse arame aqui trabalha, e esse arame não tem boa condutibilidade, porque você sabe a lei da física aí, né? Quanto mais fino, menos condução de eletricidade. Então, aí apareceu uma pessoa e disse assim, olha, o arame bom para cerca elétrica é o 14, é o 14 mole, galvanizado mole, aquele que se usa para atilho, né? Aquele que nós usamos. Hoje já tem uma quantidade enorme de arames especializados para isso, já não temos mais nenhum problema com acessórios. Cada dia surge mais acessórios. E isso é uma coisa interessante, deixa eu só pontuar para reforçar. Quando o professor Humberto e a equipe começaram com a cerca elétrica, não existiam essas multinacionais que chegaram nos últimos anos aqui no Brasil, e nem mesmo as indústrias brasileiras que também se desenvolveram. Então, acessórios, cabo isolado para cabo subterrâneo, questão do para-raio, que o professor já contou e tudo, eram situações difíceis de encontrar ou muito caras, né? Hoje a gente tem uma situação onde a possibilidade de se encontrar material que ajuda a tornar a cerca elétrica mais rápida e mais eficiente é muito grande, mas durante esse período de desenvolvimento não teve essa possibilidade. Não, tudo que foi feito pela iniciativa privada. Ninguém nos ensinou, nós íamos testando o material. Hoje nós não testamos material nenhum, nós simplesmente fazemos a relação, o listado de materiais e compramos, porque tem absoluta segurança de que se trata de material de alta qualidade. Mas naquele tempo nós tínhamos que fazer 2 coisas: comprar, arriscar o investimento e fazer o teste, né? Como nós chegamos no Mato Grosso com arame 16, aquilo foi... Mas sempre tem uma pessoa humilde, falando para a gente, que os técnicos muitas vezes não escutam o pessoal de campo. Lá no Mato Grosso, um chegou e disse para nós assim, esse arame é muito fino para Nelore. E aí o que aconteceu, né? Esse arame, e a pessoa usou a palavra certa, assim, esse arame trabalha o 16 com calor, né? Calor de 35, 40 graus, e o arame fino, então o arame trabalha. Então quando nós começamos a usar o arame 14 galvanizado mole,
que era mais barato do que aquele galvanizado e revestido. Então nós melhoramos tremendamente a eficiência do pastoreio, a eficiência das cercas elétricas. Apesar do assunto estar muito bom, a gente tem que completá-lo para não ficar muito comprido. A gente pode gravar outro dia um vídeo. Fala alguma coisa aqui para se despedir, que eu também vou falar do 1,5 milhão de hectares. Eu vou falar em off mesmo. Depois dessa história toda que o professor está falando, a gente pode dizer que nós fomos responsáveis, que daí eu entro na história junto, por alguma coisa em torno de 1,5 milhão de hectares de cerca elétrica no Brasil e na América do Sul, né? Então, não é só na América do Sul, né? Agora o grande território de expansão é a América Central. Nós levamos em 2009 o pastoreio Voisin para Costa Rica, para ambientes tropicais, apesar de que tem épocas lá que chove, tem regiões lá que chove 5.000 milímetros e o problema já não é mais cerca elétrica, é o trânsito dos animais nos corredores, né? Então, e hoje o pastor, pessoalmente, através e presencialmente, eu trabalho orientando direta ou indiretamente aí em 16 países da América, das Américas, né? E trabalhamos em todos os países da América Central. Agora, até o ano passado, faltava Belize e a Guatemala e nós conseguimos fazer. Esse ano nós completamos com Honduras, onde tem um programa interessantíssimo também com pequenos produtores financiados pela União Europeia. Então vocês viram aqui um pouco da história da cerca elétrica, da introdução no Brasil, contado diretamente por uma pessoa que fez quando ninguém sabia como fazer. Hoje a gente está cheio de pessoas falando e propagandeando material de cerca elétrica nas redes sociais, mas teve uma época em que falar disso era a mesma coisa que falar em viagem interplanetária. Todo mundo no interior do Brasil, as fazendeiras ficavam bastante admirados. Nós vamos seguir outras vezes com o professor Humberto, contando mais de como que foi a introdução do pastoreio intensivo à base de pasto no Brasil e na América do Sul. Muito obrigado por terem ficado conosco até agora. Até a próxima. Se você quer implantar o sistema Voisin, que vai trazer maior produtividade e principalmente lucratividade à tua pecuária, entre em contato conosco e descobre o que podemos fazer por ti e por tua propriedade.